Você pode ser uma pessoa com pouquíssimos recursos financeiros. Presta atenção, isso aqui é a chave. O senhor pode ser uma pessoa com pouquíssimos recursos financeiros, dinheiro, pouco dinheiro, quase nada. Se o senhor começar a caminhar com pessoas que têm recurso financeiro, o relacionamento que você tem com essas pessoas vai forçar você vai começar a mudar. E, de repente, você vai começar a gerar recurso financeiro. O ambiente muda. Agora, imagina, você nasceu numa família onde você acostumou a vida inteira ouvindo dizer assim, dinheiro não nasce em árvore. Se você quiser dinheiro, você vai ter que trabalhar muito. Quem disse isso? Se eu quiser dinheiro, eu tenho que produzir. E se eu quero mais dinheiro, eu tenho que produzir muito. Mas quem disse que o dinheiro é condicionado ao excesso do trabalho? Não é ao excesso do trabalho, é ao trabalhar certo. Tem gente que trabalha muito e tá sem Tem dinheiro. gente que trabalha muito. Ganha mal. Quem acorda cedo, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. O padeiro devia ser rico. Né? O leiteiro devia ser milionário. E não é. Porque não é o trabalhar muito, é o trabalhar certo. Então, e aí eu falo para você, vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, porque eu também passei por um processo de mudança até eu começar a prosperar financeiramente. E demorou isso daqui. A primeira vez que eu fiz... gente, para quem não sabe, além de pastor, sou empresário também, sou empreendedor. E a gente trabalha com lançamento de pessoas, por exemplo. Eu encontro uma pessoa que ela tem um... Vamos supor, o senhor é detentor de um conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. O senhor é barbeiro. E o senhor é muito bom no que você faz. E eu falo para o senhor, você já pensou em ensinar esse conhecimento que você tem para outras pessoas? E aí a gente vai te lançar no mercado, cria curso e tal, e te promove. Entende? Sim. Só que a primeira pessoa que a gente lançou trouxe muitos recursos para a gente. Imagina, uma pessoa que ganhava pouquinho, bem pouquinho, sabe, no conta-gota, era aquilo ali, dava para pagar, só sobreviver e pagar as contas, o boleto. Pastor. Era. Aí você faz um negócio e entra, naquela semana, muito dinheiro. Aí você... Aí eu fiquei bugado. Você veio esse sentimento, não mereço? Veio um sentimento que eu não mereço, um sentimento de que eu estava fazendo alguma coisa errada, um sentimento de que não pode, porque a gente aprendeu que o dinheiro que vem fácil, vai fácil. A gente aprendeu que trabalhar é só para pagar boleto. Quem disse isso? Sei. E aí você quer ver uma coisa, um comportamento de uma pessoa que não vai prosperar? Quando o povo trabalha, aí recebe o dinheiro no final do mês. O que eles fazem na hora que eles pegam o dinheiro? A primeira coisa que eles fazem? Não vai dar para nada? Não. Que ele fala? Não, alguns falam isso. Mas o que ele faz? Ele vai pagar os boletos. Sim. Ele procura o boleto para pagar. Ou seja, a prioridade é que o dinheiro vá em direção Rápido. de outras pessoas. Às vezes no outro dia já pagou tudo e está sem dinheiro. E está sem dinheiro. E está errado. Vou te dar uma chave. Começa a mudar esse comportamento. Quem trabalhou foi você. Se você trabalhou, você é merecedor. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Em outras traduções diz que o trabalhador é merecedor do seu trabalho. Se você trabalhou um mês todo, você é merecedor do seu salário. Tu recebeu o teu salário, a primeira coisa que você faz, compra alguma coisa para você. Se presenteia. Eu não estou dizendo para você gastar o dinheiro todo ali, não, porque você tem que aprender a fazer a gestão financeira. Mas você tem que dizer assim, esse aqui eu comprei com o meu trabalho. Para ter sentimento. É o sentimento, entende? Então você se presenteia. Você se presenteia. Primeiro você se presenteia. Aí depois você paga. Aí você vai pagar as contas. Aí sim. Você vai ver que no começo é difícil, é desafiador, mas isso com o tempo vai mudando. E aí você vai percebendo que cada mês que passa você começa a se presentear melhor. No começo da mudança dessa jornada, né? Eu tive que mudar alguns hábitos. Então, recebi o salário, eu vou me presentear com o quê? Sei lá, eu vou num restaurante tal, que eu sempre quis estar lá, e eu ia pedir um suco.
que era caro, o restaurante dava para comer, mas eu pegava um suco, ficava sentado lá, desfrutando daquele ambiente, porque o ambiente muda a gente. Gente, a Bíblia diz assim, ó, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, más companhias, ambiente, corrompem uma pessoa boa. Mas o contrário também é verdade. Se você está no meio de muita gente boa e você é uma pessoa ruim, aquelas pessoas boas vão influenciar você, você vai mudar automaticamente, não tem para onde correr. Vai mudar. Então, ó, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te fazer rico, famoso, muito conhecido, abençoado por causa de você, todos os povos da terra vão ser abençoados. Mas você quer? Quero. Então o que eu tenho que fazer? O que Deus falou para Abraão? Ele sair do meio da família. Sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa dos teus parentes e vai. Você sabe por quê? Para não ser influenciado. Para não ser influenciado. Agora, o que estava acontecendo? Se você ler o texto, você vai ver que veio Abraão e o pai dele para a terra onde morreu o irmão de Abraão. E o pai dele estava vivendo um eterno luto. Um luto eterno. Sabe? Você já viu uma pessoa no luto eterno? Aquela comiseração, que nada tá bom, estou morrendo e tal. Então, para Deus prosperar, tinha que tirar ele daquele meio e colocar ele no estado de avanço. Então, ele sai da casa do pai para começar uma jornada, começar, né, praticamente do zero e prosperar. Então, se você quer prosperar, você tem que mudar os teus hábitos e mudar o ambiente da onde você está vivendo. Então, nós aprendemos aí, se está com um problema financeiro, tem alguma coisa bagunçada nas emoções. Tem coisa bagunçada na emoção. E geralmente isso daí foi instalado lá atrás, na infância. O apóstolo Ricardo, ele contou, não lembro se foi, né, no último programa, né, que de uma pastora, eu acho que apóstola, que estava, como fala, ela e a mãe dela era chinela havaiana, Sim. sem gás, totalmente quebrado por causa de problemas emocionais, e depois que fez, acho que ela fez a imersão, não sei. Ela fez a imersão, fez umas imersões com a gente, fez mentoria, e a história dela é muito comovente. A gente dividiu uma live no Instagram, e eu até gravei essa live no canal no YouTube, e foi assim, ela conta, quando ela foi para a imersão, ela não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, combustível no carro. Aí ela pediu emprestado e foi. No meio do caminho o carro quebrou. Eita. Ela teve que largar o carro lá na imersão. Eu que trouxe ela para casa, e ela até fala que nesse dia ela conheceu o apóstolo pai e não o apóstolo mentor. Porque eu trouxe eles para casa, eles moram aqui perto. E aí ela fala que a vida dela era em extrema escassez. Extrema escassez. Interessante falar, apóstolo, que ela era ministra de pregadora milagres, de milagres, profetisa do Senhor, ministrava milagres, cura, e a reclamação dela para mim era assim, apóstolo, eu oro por pessoas e as pessoas destravam financeiramente. Por que a minha vida continua travada? Sabe o que ela me disse? Ela disse assim, centenas de pastores e apóstolos já profetizaram na minha vida que viria uma unção de prosperidade sobre mim, mas até hoje eu não vi essa prosperidade. Estou falando de mais de 30 anos. Aí ela veio e a gente faz todo o processo, e ela disse que teve uma época da casa dela que eles oravam no botijão de gás. Ela orava para Deus multiplicar o gás, porque se acabasse ela não ia ter dinheiro para comprar. Que ela dividia a chinela havaiana com a mãe, porque não tinha dinheiro para comprar outra. E ela com uma filhinha de 2 anos, 3 anos, teve época de pandemia, porque isso foi agora, época de pandemia, um dia ela entrou em contato comigo, antes de fazer a mentoria, né? Entrou em contato comigo, falou, apóstolo, a coisa está feia, que eu não sei o que fazer. Eu ajudei ela, né, ainda com algumas coisas. Eu nem gosto de falar isso, mas eu falo para você entender a situação que ela está vivendo. E aí ela vem, passa pelo processo de mentoria, imersão, e ela destravou a vida dela como num todo. Destravou. Agora não é mais ela que mora com a mãe, é a mãe que mora com ela, porque ela que sustenta a casa. Ela montou a empresa, hoje ela tem uma empresa que ela
que ela vende coisas pela internet e aí montou também uma mentoria. Ela ensina mulheres que quer trabalhar em casa, porque tem que ficar perto do marido e tem que cuidar do marido, dos filhos, e abrir o seu próprio negócio em casa. Então, hoje ela também é mentora disso. E aí mudou a vida dela, né? Assim, absurdamente. Então, o que estava travado nela era emocional. Era emocional, porque desde a infância foi instalado nela um monte de registros emocionais, crenças limitantes que foram instalados nela, e isso teve que ser dissolvido e apagado tudo, até que ela entrasse num estado de realmente viver na prosperidade. Então, para aquele que está assistindo aí, dá para destravar nessa live, vou ter que fazer o quê? Fala aí, antes de estar acabando, e você falar também, aproveitar que vai ter, o apóstolo vai fazer nesse final de semana umas lives, aí fala também da live. Tá, vamos lá. É assim, ó. Primeira, né, se dá para destravar numa live. Vamos lá. Eu tenho muitos relatos de pessoas que destravaram nas lives abertas que a gente faz. Assistindo. Casamentos que foram restaurados assistindo nossas lives. Porque, gente, a nossa live não tem reserva. Não tem reserva. Agora, imagina só. Eu tenho, numa plataforma, eu tenho 2.000 horas de aula, de conteúdo prático. Ó, você vai fazer isso. 2.000 horas. E eu tenho 2.000 horas. Carga horária de pós-graduação aí, de universitário. 2.000 horas de conteúdo que você vai pegar e você vai praticar. São coisas que você pratica, que você faz, né? Não é só assistir, é praticar. Então, não tem como eu passar todo esse conhecimento em 3 dias de live. Não tem como. Mas, o que eu pego? Eu pego um determinado assunto e eu crio uma aula baseada naquele assunto e trago. Então, se a pessoa que vai assistir a aula, ela se enquadra naquele assunto, provavelmente vai destravar. Porém, temos que entender que nós somos pessoas, não somos números, né? Não é exata, é humanas. Então, é certo que cada caso é um caso. Então, por exemplo, às vezes, a mesma coisa que bloqueou, vou dar um exemplo, vamos supor que o pastor Ariston Júnior, ele está bloqueado financeiramente. Às vezes, o que bloqueou ele não foi um registro emocional ou uma crença limitante relacionada a dinheiro. O caso dele é um medo do avanço, é o medo do novo, é o medo de ir. Então, eu não tenho que trazer... Eu não tenho que voltar para tratar a cura emocional. Eu tenho que colocar você no estado de avanço, daqui para frente. Entende? Porque são duas coisas. Uma, a pessoa que tem um medo do futuro e a pessoa que não sai do passado, que não larga o passado. Entende? Então, as duas coisas podem bloquear uma pessoa. Então, a gente tem que fazer essa análise. E aí, como que a análise acontece? Ou por mentoria individual, que são os atendimentos, ou por uma imersão que você passa, porque na imersão, a gente faz uma imersão lá com 70 pessoas no máximo, e eu estou calibrando todo mundo e eu identifico, na hora que eu identifico uma pessoa, a situação, eu vou atuar na causa ali com aquela pessoa, para realmente resolver ali o que está bagunçando a vida dela. Né? Então, é assim, uma live dá para resolver? Pode acontecer. Mas essa escola de 2.000 horas é o quê? Uma mentoria. É a mentoria. Mas aí, como ele faz? Entra em contato no Instagram, para a pessoa que vai assistir e quer fazer, eu quero fazer essas 2.000 horas. Então, nós temos essa mentoria chamada mentoria de avivalista, porque ela abrange tudo, né? Ela vai abranger toda a parte espiritual, alma, espírito, alma e corpo. Então, eu trabalho na parte espiritual, na emocional e na comportamental. Então, são os 3 níveis, a gente vai trabalhar. Tá? Então, ela é aberta, essa mentoria, de tempo em tempo. Então, por exemplo, agora, no dia 5, 6 e 7 de setembro, que é terça, quarta e quinta, semana que... né? Dia 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos ter a nossa live. São 3 dias de live, e depois que encerrar a live, a gente abre as inscrições para os alunos que querem fazer parte dessa turma.
E aí é um período aberto 7 dias. vai ficar uma semana aberto. Se entrou nesses 7 dias, beleza, a gente fecha, senão você perdeu. Aí é fechado, não Aí entra, fechou, só aí esperar. só entra e esperar quando abrir de novo. Por quê? Porque a gente acompanha as pessoas durante um ano nesse processo, né? Tem as plataformas com 300 aulas, mais de 300 aulas em vídeo de alta qualidade, e tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai tirando as dúvidas e acompanhando os alunos. Essa é uma mentoria, não é individual, essa mentoria é em grupo, tá? Vai acompanhando. Periodicamente a gente tem as aulas ao vivo, onde eu conecto a câmera com os alunos e vou trazendo aula nova ou tirando a dúvida deles, tá? Isso para a mentoria online. As imersões presenciais, que acontecem de cura da alma, né, ela acontece de tempos em tempos. Não tem nem data da próxima. Não, a próxima provavelmente a gente vai fazer só em janeiro de 2024 agora. Por quê? Porque a gente está fazendo algumas imersões do profético. No dia 9 e 10, que é sábado e domingo, nós vamos ter uma imersão chamada Ninho das Águias. Lembra de uma que eu falei em um dos podcasts? Que a gente faz o DNA vai espiritual? ser agora? Vai 9 e 10 acontecer de dia setembro? 9 e 10 de setembro. Semana que vem, É semana que vem. eu tenho que participar disso aí. Então a gente faz ela e assim, e leva a pessoa a viver uma experiência desde quando Deus criou ela, sabe? Quando Deus falou assim, vou criar o pastor. Reprogramação do DNA. Do DNA espiritual. Então a gente vai ter essa que é chamado Ninho das Águias. Por que Ninho das Águias? Ninho é o local de berço. A águia simboliza o profético. Então é onde nasce o profeta. Tá? Então tem todo esse contexto. Antigamente eu abria para todas as pessoas que quisessem ir para o Ninho das Águias participar. Hoje eu não faço mais isso. Para participar tem que ter sido meu aluno, porque o assunto lá é muito profundo. Tem que já ter feito alguma mentoria. Pelo menos um mês aí da mentoria. Né? Ou tá na mentoria. Por quê? Porque tem assunto que eu vou tratar lá que os alunos... Tem que ter conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento, já ter visto, né? Tem que saber do que se trata. Senão eu vou ter que trazer a aula e aí a gente perde mais tempo explicando do que fazendo na prática. Então, entende? Entendo. Então não vai ser excelente, não vai ser proveitoso por conta disso. Então, e aí em outubro nós vamos ter mais um treinamento de dons, né? Treinamento de dons também. Provavelmente vai ser em Guarulhos. Em novembro eu estou indo para Israel com uma equipe de pessoas, onde nós vamos fazer atos proféticos. Vai ser uma imersão lá mesmo em Israel. E aí eu volto, aí chegou dezembro. Dezembro, provavelmente, eu devo ter o último encontro de avivalistas do ano de 2023. É aberto. Esse vai ser aberto para todas as pessoas. O treinamento de dons também vai ser aberto para todas as pessoas. Esse encontro de avivalistas que eu vou fazer, ele vai ter o objetivo, quando a gente vai entregar os certificados dos alunos que se formaram em 2023. Legal. Né? Vai ter um momento de impartição, de transferência, vai ter todo esse momento maravilhoso. E ainda também chegando de Israel, vai chegar com uma unção nova. vou chegar de Israel, vai ser uma ativação profética muito poderosa. E também é um momento, pastor, que eu tenho uma equipe chamada equipe Master. E eu tenho a equipe de treinamento. Então, quando alguém entra, por exemplo, na minha equipe, ele entra para a equipe de treinamento, ele passa 1 ano sendo treinado por mim na minha equipe, aí depois ele é promovido para a equipe Master. Então, é o mais próximo ainda. Que é o mais próximo. Então, agora, em dezembro, nós vamos ter o último encontro de avivalista, é quando a minha equipe de treinamento vira equipe Master. Entendeu? Legal, hein? A equipe de treinamento vai virar a equipe Master. Crescendo. Crescendo sempre. Crescendo sempre. Apóstolo, quero agradecer que aqui, você está aqui, nós estamos aqui no estúdio, aqui onde o apóstolo grava live, está ali até lousa, né? Como chama aquele... Flipchart. Que ele faz o ensinamento, muito conteúdo. E fala de novo, você assiste os outros programas, se você não assistiu, se está assistindo o primeiro, com o apóstolo Ricardo, mas tem mais 3 que ele fala profundamente.
o primeiro que ele conta o testemunho, e também o Bálsamo de Gileade. Clica aí no primeiro link para você entender, ler ali a origem, é algo bíblico, algo que vai impactar aí aqui o Brasil, em nome de Jesus. Com certeza. Então, obrigado, apóstolo, que Deus abençoe. Amém, querido. Quero agradecer mais uma vez por dividir esse momento maravilhoso aqui com o senhor. As portas estão abertas, sempre que precisar pode nos chamar. Estamos juntos aí nessa jornada para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra com poder e autoridade. Oh, amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Uma